Começamos com informações lá de Brasília. Vamos falar com Pedro Moreira sobre o tarifaço dos Estados Unidos. O escritório comercial do país propôs taxar em 25% as importações brasileiras. Vamos então com as informações do Pedro lá em Brasília. Vai contar para a gente então os detalhes com relação a essa investigação, com relação a essa proposta, o que já sabemos com relação inclusive aos produtos e as justificativas apresentadas para essa proposta de taxação de 25%, Pedro. O que a gente já sabe, hein? E quais são as próximas etapas? Mais uma vez, bom dia. Olá, Carol. Bom dia para você. Ótimo começo de terça-feira para quem está com a gente. Olha, esse comunicado por parte do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos saiu já no horário da noite aqui pelo fuso horário de Brasília, por volta das 11 da noite. Então, por enquanto, nós não temos, por exemplo, reações ainda, né? Não temos nenhum posicionamento por parte do governo brasileiro. Mas a gente lembra que a CNN tinha antecipado essa expectativa dentro do Executivo, informação inclusive do nosso Caio Junqueira, de que o escritório poderia indicar uma nova sanção ao Brasil sem implementação imediata. E é o que aconteceu, Carol. O representante comercial dos Estados Unidos, Jamie Greer, ele que conduzia essa investigação aberta pelo governo dos Estados Unidos, anunciou numa primeira etapa das conclusões desse trabalho investigativo a sugestão de taxar praticamente todos os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos com uma tarifa de 25%. Ficariam de fora apenas alguns produtos estratégicos. Ele sugere essa nova tarifa, mas a investigação ainda não foi concluída. O prazo final vai ser o dia 15 de julho. Até lá, o representante comercial dos Estados Unidos tem que definir se esse vai ser o resultado dessa investigação, essa taxação extra. Antes disso, esse órgão do governo americano pretende realizar audiências públicas, consultas públicas lá nos Estados Unidos, ouvindo empresários e representantes, não só do setor produtivo, mas especialistas. A primeira audiência pública está marcada para o dia 6 de julho. Então, a tarifa não entraria em vigor imediatamente, mas poderia entrar em vigor depois desse trabalho aí de consulta à sociedade. Quais os produtos que ficariam de fora, Carol? Produtos considerados essenciais que poderiam ter um impacto para o mercado americano. Então, por exemplo, ficariam de fora dessa taxa extra carne bovina, café, certas frutas e nozes e especiarias, petróleo, minérios metálicos. Esses seriam, então, isentos dessa tarifa excedente. Todo o restante seria tarifado, inclusive, pelo que a gente entende do comunicado, produtos manufaturados. E essa investigação, Carol, a gente lembra, ela começou no ano passado e o governo dos Estados Unidos apontou vários pontos, várias práticas comerciais, legislativas e políticas, vários problemas que o governo americano havia identificado aqui no país como justificativa para abrir essa investigação, alegando que essas práticas tornariam a competição desleal para empresários norte-americanos, ou seja, prejudicariam o comércio dos Estados Unidos. Para quem está em casa, Carol, é como se fosse a nossa lei da reciprocidade. A gente lembra dessa lei que foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional, que permite ao governo brasileiro retaliar países que produzem, implementem medidas unilaterais referentes ao comércio internacional. Essa lei dos Estados Unidos é bem mais antiga que a nossa lei da retaliação, mas prevê o mesmo tipo de punição. Se o governo de lá entende que um país está prejudicando o comércio americano, o governo dos Estados Unidos pode sancionar este outro país. E quais eram os pontos, então, que o governo dos Estados Unidos apontava? Práticas relacionadas ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, e aí a gente lembra que dentro desse item está o Pix, né, um meio de pagamento eletrônico desenvolvido pelo Banco Central, tarifas preferenciais desleais concedidas a outros países que não os Estados Unidos, a aplicação de medidas anticorrupção. Os Estados Unidos entendem que o Brasil não combate devidamente a corrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol, lembrando que o Brasil cobra uma taxa maior do etanol dos Estados Unidos que vem para cá em comparação com o etanol do Brasil que é exportado para os Estados Unidos,
E desmatamento ilegal seria o último item que é avaliado, porque os Estados Unidos afirmam que, como o Brasil teria supostamente uma legislação mais frágil para a proteção ambiental, isso permitiria que os empresários brasileiros tivessem custos mais baixos. Carol, essa notícia, como eu disse, chegou no final da noite, agora é lógico, a gente vai acompanhar ao longo do dia as reações do governo brasileiro e também do setor produtivo com relação a essa sugestão do representante comercial dos Estados Unidos em taxar o Brasil, os produtos brasileiros, em 25%. Carol. É dia só começando, então, claro, a gente vai estar de olho nessas reações, nos principais destaques do dia, com possíveis impactos à economia brasileira. Pedro Moreira daqui a pouquinho volta para conversar com a gente. Se aqui está só começando o dia, lá em Lisboa, em Portugal, já são 10 horas e 10 minutos. Por isso, Américo Martins está com a gente. Muitas autoridades brasileiras presentes em Portugal para o Fórum de Lisboa. E claro que vai ser um assunto, Américo Martins, que deve repercutir e muito por aí. Já estávamos aguardando o avanço dessa investigação comercial. E aí já trago também o teu olhar aqui de analista internacional com relação a esse tema. Como é uma investigação comercial que estamos acompanhando, o quanto que ela daria mais respaldo jurídico para essa aplicação de tarifas por parte do governo Trump às importações brasileiras, hein, Américo? Um bom dia para você aí em Lisboa. Olá, Carol, muito bom dia para você, muito bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Novo Dia. Carol, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que dissecar um pouco as alegações do governo americano com relação a essas medidas que eles pretendem anunciar, esse novo tarifaço de 25% contra produtos brasileiros. A gente precisa discutir quais foram os pontos apresentados como justificativa pelos americanos para isso. Em primeiro lugar, os pontos essencialmente comerciais, as tarifas que os Estados Unidos julgam que são excessivas, por exemplo, a produtos como o etanol e até tratamento preferencial que o Brasil ofereceria a outros países que competem com os Estados Unidos. Esses são pontos que são, de fato, abertos à discussão e que podem ser, sim, objeto dessas ações de tarifa do governo americano. Tudo isso também poderia ser resolvido com negociações com os Estados Unidos de alguma espécie de acordo comercial, mas os americanos apontam com algum grau de realidade que o Brasil, de fato, poderia rever muito das suas tarifas. Claro que o governo brasileiro aponta que as tarifas impostas à importação de produtos dos Estados Unidos são, em geral, baixas, mas o governo americano coloca vários produtos, o etanol em especial, como produtos que são sobretaxados pelo lado brasileiro. Então, neste ponto essencialmente comercial, os Estados Unidos poderiam, sim, tomar essas atitudes, teriam razão aí, no mínimo, exigir algum tipo de discussão com o governo brasileiro. Agora, quando a gente avança para outros pontos, Carol, essa discussão passa a ser muito mais complicada. Por exemplo, os americanos alegam aí competição desleal com relação aos pagamentos digitais. Em outras palavras, os americanos odeiam o Pix, que é uma instituição da República Federativa do Brasil, uma instituição nacional e que compete com os meios de pagamento que são praticamente monopolizados pelos americanos. Os grandes cartões de crédito, as grandes formas de pagamento internacional. O Pix revolucionou essa forma de pagamento, deu uma entrada financeira para muita gente no Brasil que não tinha, por exemplo, contas bancárias e permitiu uma revolução gratuita, inclusive, no pagamento. Isso, obviamente, incomoda os americanos que vivem dizendo que adoram competição, mas que na prática são eles também muito protecionistas. Então, neste caso, o argumento é o reverso. Eles estão querendo aumentar essas tarifas contra uma instituição do Brasil que está funcionando e que simplesmente aumenta a competição contra os produtos americanos. E um terceiro ponto que me chamou muito a atenção foi a alegação do governo americano com relação ao desmatamento na Amazônia e outras partes do Brasil. Isso me chama a atenção por dois
dois motivos, Carol, porque neste momento o desmatamento em todos os biomas brasileiros está sendo reduzido. O MAP Biomas, na semana passada, anunciou uma queda de desmatamento de 20% no Brasil em todos os biomas, um recorde nos últimos 7 anos. Portanto, as ações do governo federal e de várias outras autoridades, inclusive de vários estados, contra o desmatamento ilegal, está começando a surtir efeito. E também chama muito a atenção que os Estados Unidos usem esse tipo de argumento, visto que o presidente Donald Trump não dá o menor crédito ao aquecimento global, à defesa do meio ambiente, muito pelo contrário, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e também de todas as negociações para combater o aquecimento global. Então, no mínimo ali, a gente tem que ver com muito ceticismo a colocação desse tipo de argumento para a implantação de tarifas comerciais contra o Brasil. Chama a atenção também, Carol, o timing, o momento do anúncio dessa decisão americana. Os americanos estão, de fato, desde o ano passado fazendo essas investigações, anunciaram essas investigações em julho do ano passado. Elas normalmente demoram, de fato, entre 12 e 18 meses, mas a gente tem que lembrar que estamos a apenas 4 meses da eleição. Por isso, e porque a gente precisa lembrar também como os Estados Unidos deram início ao tarifaço original, que foi fazendo alegações políticas com relação à democracia no Brasil, esse timing, esses argumentos iniciais certamente vão levar o governo brasileiro, que não se manifestou ainda, a suspeitar muito fortemente da tentativa de algum tipo de interferência eleitoral dos Estados Unidos no processo das eleições brasileiras, porque nós temos esse anúncio agora, logo depois, uma semana praticamente depois do governo americano também ter feito aqueles anúncios classificando o CV e o PCC como entidades terroristas. Pela diplomacia brasileira, isso certamente vai ser visto como um movimento orquestrado, como um movimento organizado de tentativas de interferência na eleição. Então, para resumir, os Estados Unidos têm pontos onde eles teriam certamente a possibilidade de discutir, eventualmente até impor essas tarifas com relação aos aspectos comerciais, que podem sim ser negociados com o Brasil. Os outros aspectos alegados parecem muito menos sólidos para a ação dos americanos. Carol.